Senhor, meus irmãos, sou o pastor José Barbosa, da Igreja Assembleia de Deus de Ramos, tendo como pastor presidente o pastor Neutamar Varela. Nessa manhã do dia 21 de junho de 2020, estudaremos a lição número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. A nossa lição de hoje está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 21 até o verso 23, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de 1 a 14. O tema da nossa lição de hoje, amados, é a conduta do crente em relação à família. É um tema muito importante para a época em que vivemos. A família é a base da sociedade em que vivemos. Por que não dizer a família é a base de uma nação, de um povo, de uma sociedade, de um modo geral? Sem família não há sociedade. Então a família é a célula máter, tanto da igreja quanto da sociedade em que vivemos. Então nessa manhã estudaremos a lição de número 12, 21 de junho de 2020. Nós temos como textuário Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A conduta do crente em relação à família. Amados, é um assunto maravilhoso, porque fala a respeito da nossa relação com nossos familiares, nossos filhos. Fala da relação entre o esposo e a esposa, que também é uma relação muito importante, que o apóstolo chega a comparar da relação de Cristo com a igreja. Na Bíblia, amados, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, de 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Nós queremos ressaltar, como ponto fundamental dessa lição, que a relação familiar, amados, é um projeto divino. A relação familiar do crente com seus familiares é projeto de Deus. Queremos inicialmente falar sobre a conduta do marido. O homem de Deus, o crente em o Senhor Jesus Cristo, o tratamento entre o marido e a esposa. Paulo enaltece o matrimônio no seu capítulo 5 da carta dos Efésios e eleva o matrimônio, chegando a comparar da relação existente entre a igreja e o Senhor Jesus. Observe que Jesus morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue e comprou para Deus aqueles que estão na sua igreja. O amor foi tão grande, o contato entre Cristo e a igreja é o amor de Deus, como está referido em João capítulo 3, no verso 16, que eu acredito que todos os nossos telespectadores e ouvintes conhecem de cor e salteado. É um dos textos
mais lidos nas Sagradas Escrituras e mais falado em pregações em todas as igrejas. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a relação do marido com a mulher é comparada pelo apóstolo Paulo à relação de Cristo com a igreja. Ou seja, Cristo deu a vida dele pela igreja. Então o marido tem que ter uma relação com a sua esposa pautado basicamente no amor. Eu quero lembrar, meus amados, que quem ama, perdoa. Quem ama, compreende. Quem ama, releva. Quem ama de verdade é capaz de morrer pela sua amada. Assim como Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Essa que é a relação importante entre o casal. Ambos ter um amor tal um pelo outro, de ser capaz de, se fosse preciso, dar a vida um pelo outro. Essa relação, amados, de Cristo e a igreja é muito importante e maravilhosa. Nós vemos que nos primórdios do cristianismo, a igreja primitiva, até o 3º século, muitos deram a vida pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a vida pela sua igreja. Ele comprou de todas as nações, povos e reinos e lavou do seu sangue pessoas para comporem a sua noiva, a sua igreja, eleita e preciosa. Ele deu sua vida por nós. Assim também, Paulo compara o casal material com essa relação de Cristo com a igreja. E estamos vivendo uma época, amados, em que há uma degeneração muito grande com relação a casamentos, com relação a relações familiares. Mas a família para Deus, ela é sagrada. A família é a base da igreja. Eu quero lembrar-los, amados, que a família é uma mini igreja. Se não é, deveria ser uma mini igreja. Eu me lembro de minha época de criança, graças a Deus fui criado no Evangelho, que meus pais tinham o costume de fazer o chamado culto doméstico, onde todas as manhãs reunia todos os comandantes da família. Ele fazia um mini culto, uma leitura bíblica, cantava um hino, fazia uma oração. O meu pai, ele não fazia nada antes de fazer o culto doméstico de manhã. E interessante que esse culto de manhã, amados, era muito cedo mesmo. O pessoal que trabalha em agricultura, em roça, ou na lavoura de um modo geral, eles acordam muito cedo para ir para o trabalho, porque o relógio deles é o sol. Quando o sol começa a nascer, começa a clarear o dia, eles se levantam para se prepararem para o trabalho, a labuta diária. Então eu me lembro que era feito o culto doméstico. Seria, amados, um costume muito maravilhoso se fizermos assim em nossas casas, o culto doméstico. A nossa revista, ela tem essa seção nela dos cultos domésticos diários, por causa disso. Para que todos os membros da igreja, todos os servos do Senhor Jesus, em cada lar, ser uma mini igreja, criando seus filhos na administração
do Evangelho, ensinando a criança no caminho que deve andar. Então, a conduta do marido, como cabeça do lar, é muito importante, porque ele dá o exemplo para os seus filhos. Geralmente, amados, os filhos seguem o exemplo do seu pai. É muito comum muitos filhos escolherem até a mesma profissão do pai. Tamanho é o exemplo que o pai dá para seus filhos. Assim como as filhas também muitas vezes seguem o exemplo e adotam a mesma profissão de suas mães. Então, o casal cristão, de um modo geral, ele deve, com a sua vida cotidiana, pregar o Evangelho para seus filhos, dando exemplo muito importante e bonito no seu próprio lar. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem e autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, como o viés neonazista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. O amor como elemento primordial na relação familiar. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, entregando-se por ela, morrendo por ela. Isso explica, amados, que o sacrifício de Cristo foi muito importante. Ele não mediu esforços para comprar pessoas de todas as raças, todas as nações, para a sua igreja. Entregou-se a si mesmo por nós. Porque, amados, a igreja do Senhor Jesus, ela não é um templo feito por mãos dos homens. O templo é apenas o local que as pessoas se reúnem para ir buscar a Deus e ter comunhão uns com os outros. A igreja é composta por todos os salvos na face da terra, em todos os quadrantes do mundo. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo
que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam a apenas provisões materiais, mas igualmente ao afeto, ao carinho, à compreensão, ao diálogo. Amado, dialogar com as suas esposas é muito importante. Toda mulher precisa de conversar com alguém pelo menos uma meia hora por dia. Muitas vezes é difícil, o marido chega cansado do trabalho e muitas vezes não dá aquela atenção devida à sua esposa. Muitas vezes a esposa quer compartilhar os acontecimentos cotidianos, principalmente quando tem filhos, contar para o marido o que aconteceu, as coisas que ocorreram durante o dia, quando ele estava trabalhando, ela estava sozinha com os filhos. E às vezes o marido, numa atitude imprudente, não dá atenção. É preciso dar atenção. É preciso sentar-se ao lado dela e dar a ela um tempo para conversar, para ela descarregar aquela adrenalina que acumulou todo dia devido a não ter com quem conversar. Eu quero lembrar que diálogo de mãe para filho é diferente de diálogo da mãe, a mulher, com o esposo. Com o esposo, a mulher faz um diálogo de troca informações, conta os acontecimentos para ele, descarrega todo aquele sistema nervoso que estava sobrecarregado porque não tinha com quem dialogar. Já com os filhos a relação é diferente. Deve ser amorosa, carinhosa, respeitosa, mas não é a mesma coisa conversar com a filha, mesmo adulta, ou com o filho, mesmo adulto. Não é a mesma coisa conversar com o marido, é diferente. Então é preciso que os esposos deem atenção às suas esposas, deixando-as conversar, falar com eles e levar junto com elas as cargas do dia a dia, quando fica no lar, orientando os seus filhos. Os filhos seguem o exemplo dos seus pais. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com um verdadeiro altruísmo. Eu quero lembrar, amado, que quem ama coloca a pessoa amada em primeiro lugar, em todos os momentos bons ou maus da sua vida. Ele coloca em primeiro lugar, ele dá mais atenção, ele conversa mais, orienta mais. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, não está chamando de ditador, não é uma possessão, como muitos fazem. Não é no sentido de possessão. Quando a Bíblia fala que Deus deu ao homem uma ajudadora, quer dizer que a mulher não está nem à frente e nem atrás do homem, está ao lado. Os dois, ambos, encaram todos os problemas da vida, dialogando e discutindo o que é melhor para os dois. Eu quero lembrar que uma atitude do casal, da mulher e do homem, errada, atinge os dois. A Bíblia diz que são uma só carne. Depois que o homem casa, é uma só carne com sua mulher. Então a atitude que ele tomar vai atingir ele, sua mulher e seus filhos. Então é preciso ter coerência, uso da razão e atenção. Observe que grande parte das mulheres são mais sensíveis, sentimentais. E muitas vezes nós, homens, não prestamos atenção nisso. E às vezes não damos a atenção devida às nossas esposas e à nossa família. É preciso dar atenção.
É preciso conversar. É preciso dar o exemplo para os seus filhos. A conduta do crente, a conduta da mulher crente. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã, da mulher cristã. O conceito de submissão cristã, amados, nas Escrituras, ensina sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Não é uma sujeição ditatorial. Quando o homem diz para a mulher, você é minha, tem que fazer o que eu quero, isso é errado, não é assim que funciona. Quando a mulher diz, você é meu, isso aí é possessão, é ter ideia de ser dono. Eu quero lembrá-los que a relação entre um casal não deve ser de possessão, deve ser de compartilhamento, de divisão, dividir os problemas para resolvê-los e solucioná-los para o bem daquela família, daquele casal. Então esse conceito de submissão cristã tem que se pensar bastante nisso, amados. Muitas pessoas leem o texto, quando a Bíblia diz, a mulher seja sujeita ao marido em tudo. Sim, mas de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. E o ponto básico que liga Jesus à igreja é o amor. Por isso Paulo faz essa analogia muito importante de Cristo com a igreja e do marido com a mulher. O amor tem que estar fazendo o elo de ligação entre o casal. Quem ama perdoa, quem ama compreende, quem ama tolera às vezes muitas coisas que de outra maneira não seria possível tolerar, mas porque ama ele tolera e dialoga com sua esposa, levando-a para a palavra de Deus, usando a palavra como base, como elo de ligação entre ele e sua esposa. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja se sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo é diferente, amados. As mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Lembra do que eu falei no início? Deus, quando uniu o homem à mulher, ele fez uma ajudadora. Ele não fez uma escrava para andar atrás, na frente ou debaixo dos pés. Ele fez uma ajudadora para andar ao lado do homem. A ajudadora é aquela que compartilha os problemas do dia a dia para que tudo corra bem e tenha uma família tranquila na presença de Deus. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca com o marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Ou seja, o homem de Deus
com as suas atitudes e comportamentos, ele angariia a reverência do seu esposo, o respeito por ele. Da esposa chegar ao ponto de dizer: não, meu marido é um homem de Deus. Se alguém der falar alguma coisa para ele, para ela dizer, falar algum mal do seu esposo, ela vai dizer: não, o meu esposo é um homem de Deus. Me trata com amor e carinho, com respeito. Amados, é muito importante os homens e as mulheres respeitarem o espaço um do outro. Existem momentos que queremos ficar sozinhos e fazer uma reflexão sozinho. Momentos que queremos parar e falar com o nosso Deus, nosso Criador. E momentos que devemos compartilhar com a nossa esposa. Essa reverência, amados, consiste em estima, respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de um modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Isso é muito importante, amados. Haver uma coordenação do esposo à esposa, principalmente com relação à educação dos seus filhos. Os dois concordarem. Quando o marido estiver falando com seus filhos, dando exemplo para eles, ensinando eles, é necessário que a mulher apoie o marido na sua autoridade de pai, de líder da família. Isso é muito importante. Amado, o elo que liga um casal, uma família, deve ser o amor, baseado na santa, bendita e eterna palavra de Deus. Assim funciona. Amados, muitos lares são desfeitos, são destruídos, porque não há diálogo entre o casal. Não há diálogo. Imagina o exemplo disso para os filhos. E isso acontece bastante. Muitos filhos vivem uma vida destrambelhada, uma vida sem limites, porque não tem um exemplo em sua casa. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus deve dar o exemplo aos seus filhos. Como diz a palavra de Deus: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. A esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar, conferida ao marido, concordando com ele de acordo com a palavra de Deus. A conduta do crente como filho. Amados, é muito importante esse tópico da lição, a relação dos filhos com os pais. Observe que, se os pais dão exemplo para os filhos vão ter nos pais o espelho da vida futura deles. Hoje em dia é muito difícil a gente ver um filho ou a filha chegar e tomar a bênção aos pais. E muitos até acham isso cafona, mas isso é bíblico, amado. Tomar a bênção aos pais é bíblico. Chamar os pais de senhor ou senhora é demonstração de respeito. Sempre foi. Amados, quando nós chegamos em um lugar que está uma autoridade, em muitos lugares a gente chega para fazer um contato com aquela autoridade e você chama ele de Sua Excelência, Meritíssimo, e por aí afora. Então é muito importante essa relação dos filhos com os pais. Eu quero lembrá-lo que na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, na vida dos patriarcas,
os pais tinham o costume de abençoar os seus filhos, de dar a bênção aos seus filhos. Eu me lembro que fui criado numa família assim, tomando bênção do pai, bênção da mãe. E graças a Deus, fui abençoado por causa disso. A responsabilidade do pai. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência, que facilita a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros da conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação, amados, estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Amados, esse tópico 3 diz o seguinte: os pais, Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos, e é dever dos filhos obedecê-los e honrá-los de acordo com a palavra de Deus. Para concluir essa lição, amados, o modelo divino de todos os membros da família que cumprem seus deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, somando com ele, para que a família esteja na presença de Deus e Deus os abençoe, honrando-os grandemente. Os pais têm o dever de educar os filhos segundo as Escrituras, e aos filhos o dever sagrado de obedecer aos seus pais, sabendo que eles velam pelas suas vidas para que tenham uma vida tranquila na presença de Deus. Filho que honra pai e mãe, como diz o 5º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra e te vá bem. Tem os seus dias prolongados na terra e ele se vai bem. Então é muito importante essa relação familiar ser feita na presença de Deus, ligada pelo amor que há na palavra viva do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Aplique a sua palavra em nossos corações. Nos ensine a comportarmos em nossos lares como dignamente na presença do Altíssimo Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. Amém. Que Deus abençoe.